Bom dia, boa tarde, boa noite, meus prefeitos. Tudo bem com vocês? Hoje é domingo, Dia das Mães, e apesar de eu ter tido uma semana meio turbulenta, não consegui discutir muitos assuntos políticos essa semana. De qualquer forma, eu acho que também isso foi bom, porque afinal de contas, para o Dia das Mães, para que a gente possa viver essa experiência desse dia que é tão importante na vida das pessoas durante o ano, eu convidei para conversar comigo um pouquinho sobre política, mas um bate-papo um pouco mais descontraído, nada mais, nada menos que a minha mãe. Pois é, isso mesmo, a minha mãe vai conversar comigo hoje sobre política e vocês vão acabar conhecendo a futura mãe do prefeito de Porto Alegre, a futura mãe do futuro prefeito de Porto Alegre. E então, queria dar antes de apresentar ela, porque hoje, geralmente, eu sempre apresento, sempre peço para os meus convidados se apresentarem, mas hoje é eu que vou apresentar ela. Mas antes disso, queria então convidar ela, a dona Márcia, para dar um recado inicial para vocês, né? Boa noite. Nós estamos noite porque estou gravando esse vídeo na sexta-feira, mas bom dia, boa tarde, boa noite, mamãe. Tudo bem contigo? Tudo bem, meu filho. Mesmo eu estando aqui em Cidreira, estou aí em Porto Alegre, estamos juntos. Então tá Vamos. joia. Vou apresentar então para vocês. Eita, me engasguei com o chimarrão, credo. O chimarrão às vezes é violento. Márcia Vastucci está completando hoje, nessa sexta-feira que a gente está gravando, a marca de 62 anos. 62, né? Tô certo? 59? 62. 62 anos. Ela morou comigo até 2016, 2017. Acabou se mudando para a Cidreira, para correr do meu pai, mas o meu pai acabou alcançando ela, foi morar junto, e desde então eu moro sozinho. E minha mãe, ela é uma pessoa, sempre foi muito engajada politicamente, né? A minha família inteira, na verdade, todos os Vastuques adoram política, e aqui em casa não seria diferente. A minha mãe, ela foi uma pessoa que trabalhou em diversos empregos no decorrer do tempo, e acabou deixando a carreira profissional para cuidar de mim, o que hoje, se fosse nos dias atuais, seria uma atitude bem irresponsável, porque a gente coloca a carreira da mulher na frente de tudo, mas ela teve a opção de escolher, e ela escolheu então cuidar de mim, depois acabou tendo a minha irmã, e virou então uma dona de casa numa época que ser mãe exigia que tu fosse dona de casa, exigia que tu cuidasse das crianças. E aí acabou que meu pai ficou trabalhando e ela ficou então em casa. E hoje nós então estamos à distância, né? Muito em função do próprio Covid, eu estou trabalhando presencialmente, a minha mãe ainda não se vacinou, não sei por quê, e então eu não posso estar presente pessoalmente, porque eu tenho um certo risco de transmitir o Covid para ela. Então a gente está aqui na chamada de vídeo, mas ao mesmo tempo que estamos longe, estamos perto. E eu só tenho a agradecer a ela. Espero que ela não comece a chorar, porque não, a intenção não é essa, é mais apresentar mesmo, né? Agradeço a ela por toda a educação, pelos sacrifícios que ela cometeu. E numa época que a gente atravessou muita pobreza, né? Eu, desde que me entendo por gente, a gente sempre foi bastante pobre, né? Claro que a gente vivia com um certo conforto, com um certo recurso, mas a gente não vivia, não banjava, né? Tivemos momentos como esse, agora nós estamos de novo voltando a uma linha um pouco mais de modéstia, né? De classe média baixa. E um desses motivos é a pandemia. E eu queria perguntar, então, para ti, mãe, o que tu acha sobre a pandemia, os estragos que está fazendo na economia, todas as dificuldades que as pessoas estão vivendo para se sustentar, para viver, né? Porque algumas perderam emprego, algumas perderam o trabalho, algumas tiveram que ficar em casa para se proteger, e a pobreza chegou, né? Porque, afinal de contas, sem trabalho, sem dinheiro, acaba que as pessoas voltam a uma linha da pobreza. Como é que está a vida aí na praia? E fala um pouquinho sobre as consequências de uma pandemia
tão séria no mundo inteiro, especialmente no Brasil. É uma situação que eu não esperava passar, né? No Brasil nunca se cogitou que isso pudesse acontecer, mas há muita contestação entre políticos e defensores do governo atual sobre o procedimento que foi feito, que, na minha opinião, vendo o que se vê hoje, foi uma atitude errada, né? Porque hoje estamos vivendo uma epidemia muito pior do que foi em 2020. Em 2020, o governo federal se negou a vacinar a população. Se isso tivesse acontecido lá em 2020, talvez não teria sido tão grave o que está acontecendo hoje. Hoje, realmente, a calamidade, a pobreza, a fome está esparramada em tudo que é canto do Brasil, do país, do mundo. São fora os países que souberam, né, administrar a pandemia, coisa que eu não acredito nos nossos políticos. Não acredito porque também não os elegi, né? Sou totalmente contra as atitudes que são tomadas em defesa das pessoas necessitadas, dos aposentados. Eu, como dona de casa, frequento o supermercado, eu estou vendo o absurdo que é, né, os preços para gente para bem de sobreviver, de ter um alimento na mesa. É muito complicado e não vem ajuda do governo. Eu só vejo gastos do governo em coisas que não são necessárias. Tipo, duas coisas que tem marcada, né, que a primeira foi aqueles 1,8 bilhão que ele usou para comprar leite condensado, e depois aquela janta maravilhosa que ele fez, dizendo que o Brasil está falido, e ele ofereceu uma janta para os militares, cujo prato, a francesa, custava 190 por pessoa. Fora gastos com carro, com locação de carros, com combustível. Quer dizer, eles vivem numa mordomia que o povo está pagando. Nós estamos pagando isso tudo e nós estamos sem comida na mesa. E ele se pergunta, por que em outros países o governo não é culpado da pandemia? Não é culpado pela decorrência da economia, da queda, do fechamento, do desemprego, se aqui no Brasil todo mundo culpa ele? Porque nos outros países os governos souberam administrar a pandemia, souberam proteger o povo e garantir o sustento para que isso não se tornasse o que se tornou no Brasil, né? Uma coisa sem controle. E ele continua achando que é tudo uma simples gripezinha, que tem que sair para a rua, não pode usar máscara, não precisa usar máscara, e que está vacinado, está protegido. Não é bem assim que funciona. Então, parte de cima para baixo o que está acontecendo, e a responsabilidade é do governo, é dos governadores estaduais, é dos municípios, dos prefeitos, né, que recebem verbas, que não administram e não direcionam as verbas. A população que acredita nessa pessoa que diz, né, que está tudo bem, está tudo sob controle, não existe nada sob controle. A folha do INSS, da arrecadação, caiu, porque as pessoas com maior índice de mortalidade foram os aposentados.
ele vai arrecadar menos, ele vai afundar mais o Brasil, mas o aposentado continua pagando preço. Ele continua gerenciando o comércio e tentando fazer das tripas ao coração para ter o que comer. Porque aqui se vê muito pessoas pedindo comida na rua. Não é emprego, não é uma capina, não é nada. É um quilo de arroz, é um quilo de feijão, um litro de leite, porque aqui é um lugar pequeno, há muita criança. É uma cidade litorânea, onde moças se encantam no veraneio e engravidam no inverno. Então, isso tudo gera falta de alimento, falta de renda. E o prefeito também não está impressionado com o povo, que, infelizmente, ele é do mesmo bordão de Brasília. Essa é a minha opinião. Errada, tão errado e continuam errados. E, graças a Deus, não conseguiram tirar, onde estava em votação, o projeto, né, que tem, que é a parcela que os grandes empresários dão para o fundo do idoso. Foi barrada, e isso seria mais uma catástrofe para os idosos e mais dinheiro para o governo, para a mordomia. Essa é a minha opinião do que está acontecendo. E a tendência, eu acredito, seja só piorar. Não sou pessimista, mas do jeito que vai, é o que se pode imaginar. Né? Sim. O que adianta ter um país rico? O que adianta ter um estado rico, um município rico, se a população passa fome? A gente viu isso muito na década de 90, quando Fernando Henrique Cardoso era o presidente, e muitos diziam que o Fernando Henrique era um herói, era um presidente formidável, porque ele pegou o país quebrado em 94, né, do governo Collor, do governo da continuidade do governo Sarney, e até então tinha conseguido estabilizar o câmbio. Na verdade, o que ele fez foi dar um calote no FMI e conseguiu uma curta brecha, uma curta fase de prosperidade para depois mergulhar o país na pobreza. Ao final do mandato do Fernando Henrique, mais de 20 milhões de brasileiros estavam na linha da pobreza, da miséria, não tinham absolutamente nada o que comer. E o governo do PT entrou, né, em 2002 com o Lula, e eu até posso fazer esse paralelo porque eu lembro dessa época, a gente realmente era muito apertado para comer, a gente não tinha muita alimentação, a gente ganhava muito pouco, e o preço do alimento, apesar de ser barato, a gente não tinha poder de compra, né? O que a gente ganhava era R$ 200 e R$ 200 pagava água, luz e arroz e feijão, nada mais do que isso. E aí o governo do PT veio, melhorou a nossa vida, deu poder de compra para o pobre conseguiu ascender a classe social, e depois de todo esse tempo, todo o trabalho, com o governo Temer e depois com o atual governo Bolsonaro, a gente volta para o mesmo patamar que estava nos anos 90, mas a gente não chegou naquele patamar ainda. E daí eu te pergunto, tu acha que o Brasil pode empobrecer ainda mais? Tu acha que famílias como a nossa têm possibilidade de passar fome? Ou será que em 2022 a gente vai ter uma eleição que vai nos salvar desse desgoverno que é atualmente o governo Bolsonaro? Olha, eu acompanho bem de perto pessoas sérias, né, políticos de confiança, nas lives e pelo que eu tenho de contato, eu acredito sim, acredito que o Brasil pode se tornar
1,99. Porque em 99, né, eu ia comprar 1 litro de leite e cada dia era um preço. Hoje acontece a mesma coisa. Hoje, para te conseguir 1 quilo de feijão a R$ 8, tu tem que gastar perna, gastar passagem ou gastar combustível para conseguir um desconto de R$ 2. Que foi o que a gente pagou ontem. R$ 8 1 quilo de feijão. Como que a situação, como que os grandes estão ganhando? Porque esse é o propósito do governo superior. Os grandes não podem deixar de ganhar, mas o pequeno pode deixar de comer, porque não tem condição. Os preços que estão, as coisas, um litro de óleo é R$ 7. 1 quilo de feijão é R$ 8. Um pacote de arroz de 5 quilos é R$ 25. Aí ele lança um auxílio emergencial para mim, que sou uma única pessoa, de R$ 150. Um botijão de gás é R$ 100 aqui. Me sobra 50. Eu vou viver de quê? Não é? É que não existe aquela... Lá, de 99, naqueles desgovernos que houve, impeachment, houve toda aquela confusão em Brasília, era a mesma coisa, queriam salvar os empresários bancários, mas o povo não importava. E hoje está se repetindo a mesma coisa. Tem uma diferença. Eu acho que dessa vez o povo não vai ser pego de surpresa. Porque todas as vezes que houve eleição, o povo, infelizmente, foi por aparência, foi por conversa macia, que votou e elegeu pessoas completamente incapazes de estar exercendo o cargo que estão exercendo. E hoje o povo está mais ligado, o povo está passando e o povo não está dormindo. O povo vai reagir, sim. Os aposentados, os pensionistas, as pessoas que vivem de loas, eles vão reagir nas urnas. E se Deus quiser, isso só vai melhorar depois das eleições. E ainda vai levar um tempo, porque a pandemia não tende a parar tão cedo. Eu sou uma pessoa que eu estou relutando em tomar vacina. Mas, como eu tenho problemas já anteriores, eu resolvi que eu vou tomar. Mas eu não vejo assim, dizer assim, é 100%. Não é, é uma... Eu me sinto meio que uma cobaia, porque é uma coisa que não foi determinada que seria, né, a proteção. Se fosse a proteção, não seria um nível de proteção tão baixo. Teria que tomar 2 doses, e mesmo assim tu corre o risco de pegar. Mas, como eu disse, eu acredito, por ser dona de casa, por frequentar, ter que comprar o alimento, ver a renda que sobra no salário e o poder aquisitivo. O poder aquisitivo caiu por completo. Se antes eu comprava fazia um rancho com R$ 400, R$ 400 hoje eu quatro sacolinhas de supermercado e não vem metade do que tu precisa para o mês inteiro. E antes tu comia com R$ 400. Tu trazia o rancho do mês.
Então, infelizmente, eu sou uma pessoa, se disser assim, pessimista por esse lado, sim, eu acredito, porque o povo também, esses que agora estão, infelizmente, né, partindo, eles não estão levando a sério, porque eles estão sendo induzido por cabeças que estão dizendo, não, está tudo bem, brasileiro é vagabundo, brasileiro não quer saber de trabalhar. Se a gente deu um abono emergencial de R$ 1.000, ninguém mais trabalha no país. Mas não é assim, o povo não é isso aí. Claro que tem exceções, mas não foi feito o que devia ter feito. A base era a vacina, era dar aos estados a possibilidade de atender as pessoas infectadas e não deixar que esse vírus se expandisse, não deixassem pessoas ficar trabalhando porque fulano e beltrano dizia que aquilo ou isso curava. Não existe isso. Não existe a cura. Eu, pelos meus trabalhos, que são pelas minhas previsões de contatos, porque eu sou reikiana, eu recebo muita coisa deles lá de cima, é uma previsão dolorosa, porque as pessoas não estão aceitando como um caso sério, continuam brincando com a Covid. E a terceira cepa já está aí. Então, se o governo não preparou, ele não preparou um estado, um município e o Brasil com ambulâncias, medicamento, com oxigênio, com tudo que um paciente contaminado precisou, ele promoveu o caos. E esse caos não tem data para terminar. Porque ele baixa e ele volta a subir de novo. E o governo continua a não empreender nos hospitais, nas farmácias, a fornecer a medicação necessária, ao apoio necessário, porque para isso tudo tem dinheiro. Se tem dinheiro para gastar numa janta dessa, se tem dinheiro para comprar leite condensado, são bilhões. Como é que um país desse está quebrado? Eu não acredito nisso, não. 62 anos de estrada, o Brasil precisa muita coisa para quebrar. E não é a questão de dizer assim, é o partido, porque é o Bolsonaro, porque é de direita, porque nós somos de esquerda. Não existe isso. Existe o ser humano, o direito de ter uma boa alimentação, de ter uma residência, de ter saúde, de ter lazer, de ter condições de trabalhar. Ninguém está pedindo esmola. Isso o governo não entendeu ainda. Ele acha que ele está dando esmola. Ele está só devolvendo um pouquinho daquilo que a gente já pagou, daquilo que ele arrecada todo mês, porque existe imposto em tudo que tu compra. Então, o povo está pagando o preço e vai pagar. Mas dessa vez vai ciente, porque agora o povo abriu os olhos e viu o erro que cometeu. Essa é a minha opinião. Não tem muita tranquilidade vindo aí. E em relação às escolas, tu, obviamente, é minha mãe, tem a minha irmã que mora contigo, e tu tem netos, né? Neto por parte da minha irmã. Eu não tenho filhos ainda. O governo estadual
brigou muito para reabrir as escolas, brigou com o judiciário, fez vários e vários movimentos, dribles na justiça, para tentar reabrir as escolas e conseguiu. As escolas gaúchas estão em processo de transição para reabertura. Qual que é o teu sentimento em relação à segurança de tu mandar a tua neta, que é a Isabela, né? O pessoal não conhece aqui ainda. Qual que é a segurança que tu sente em mandar a tua neta para uma escola com o risco dela trazer o Covid para dentro da tua casa? Como é que tu te sente em relação a isso? Bom, quanto à Isabela, a minha resposta, e eu já dei também para a escola e o do Meneghetti, que é a escola de Cidreira, que até pelo momento está de quarentena, porque existe 3, no caso, funcionários, eles não declararam o que fazem na escola, contraíram Covid. E a escola está interditada por 40 dias até que seja feita a desinfectação, papapá, papapá. Só que eu já respondi para a professora dela que ela tem videoaulas e que mesmo que o prefeito reabra as presenciais, a Isabela não vai comparecer. Por quê? Porque nós não temos como controlar mesmo que seja a quantidade de alunos reduzidos, que seja no primeiro e no segundo dia, seja feito o controle de distanciamento, nós não temos uma infraestrutura para higienizar, para controlar as crianças usando máscara, para uma não encostar na outra, e de um turno para o outro, higienizar uma sala inteira. Não tem condições disso. Professor não foi vacinado, faxineira não foi vacinada, a base não foi vacinada, e a criança vai levar muito tempo para ser vacinada. Então, assim, eu prefiro que ela fique recebendo as aulas em casa ou não, perca o ano, mas eu não perco a vida dela. Porque, acima de tudo, acima do professor, acima da escola, acima do estudo, isso tudo é recuperável. Isso tudo tu pode ir atrás com o tempo, tranquilo, e ela voltar à vida normal. Agora, a vida dela eu não recupero. A minha vida ninguém recupera. Aqueles que ela contaminar, ninguém vai se recuperar. Alguns vão se curar, alguns vão vir a óbito, mas não existe uma infraestrutura. Não existe. Aqui não existe hospital, aqui não existe ambulância, aqui não existe médico, aqui não existe remédio e aqui não existe prefeito. Porque agora seria o foco total para liberar escolas, tipo Santa Catarina, liberou. Águas Claras começa, se eu não me engano, na segunda-feira, a ter aulas presenciais. E a minha amiga já disse, a neta dela não vai. Por quê? Porque não há uma infraestrutura, não há um engajamento para que isso não está na hora. A tendência, se liberar, é só aumentar. O litoral aqui é frequentado por pessoas como hoje, está lotado. Por que está lotado? Porque o pessoal trouxe os idosos para as casas do litoral para fugir do vírus.
para não se contaminar, para não perder. Hoje o litoral está cheio, mas daqui a 5 dias o índice de contaminação aqui também já subiu. Porque quem veio de fora visitar o seu pai, a sua mãe, porque é final de semana, é o Dia das Mães, vai acontecer de aumentar o número de casos. E o hospital de Tramandaí não tem mais condições, o hospital de Osório não tem mais condições, então já estão indo mais para cima. Então, a minha resposta à volta às aulas presenciais é não. Não tem professor vacinado, não tem pessoal qualificado para tomar conta de criança, não tem álcool gel, não tem álcool gel nas escolas. Eu não vou pôr em risco uma vida, ninguém me dá de volta. Agora, o estudo é só correr atrás. Não existe, ela não me dá, ela não é um problema estar em casa. Agora, eu sei que tem muitas pessoas que precisam, mas tudo tem que se adequar. E são só 2 opções. Ou tem o filho vivo e dá um jeito de alguém, ou, né, ficar com a criança em segurança, do que botar dentro de uma sala de aula. Não tem condições nenhuma, nem particular, nem rede pública e nem rede municipal. Entendi. Bom, domingo, né? Claro que esse vídeo vai para o ar domingo. Então, hoje, ou domingo, é Dia das Mães. Para encerrar, então, a nossa conversa, porque o Zoom já está me reclamando aqui que está chegando perto do tempo, 2, 3 minutinhos para te dar o teu recado final no sentido de né, o que tu tem para falar para as mães do Brasil que estão nos assistindo agora nesse momento. Dia das Mães, os desafios, os dramas, os medos e um sentimento geral de felicitação por esse dia tão importante para muitas pessoas, para muitas mães aí em todo o país. Olha, eu teria muito que lastimar as mães que vão passar pela primeira vez esse ano sem seus filhos, sem seus netos, sem marido, né, porque perderam na Covid. Mas, para não me estender, eu achei uma mensagem muito bonita e muito, no caso, atual, né, que diz o seguinte: mãe de barriga ou mãe de vida, mãe desde sempre ou escolhida, os tipos não mudam, mas o amor, os tipos de mães mudam, mas o amor não muda. Então eu desejo assim, ó, que mesmo que o coração esteja sangrando pela perda de um filho, pela perda de um neto, né, que peça para Deus acalentar o seu coração, encaminhar os seus entes queridos. É difícil, é uma situação ruim, mas todos nós um dia vamos ter que passar. Mas pai nunca espera enterrar um filho. Então, eu só tenho a desejar para todas as mães, feridas ou felizes, um feliz Dia das Mães. Assim como eu sou feliz por ter meu filho com saúde, a minha filha com saúde, meus netos com saúde, eu só tenho que agradecer a Deus e aos cuidados, nunca esquecer. Em primeiro lugar, todo cuidado é pouco e todo amor é suficiente para manter as cabeças certas.
cuidar. Máscara, álcool gel e amor. Muito bem, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disposição de conversar comigo, né? A senhora vai se vacinar sim, não tem opção de escolha, né? Cobaia ou não cobaia, vai tomar uma picadinha no braço. Eu, inclusive, estou esperando a minha, e com a picadinha, com a vacina, embora eu ainda possa pegar o Covid, mas a chance de morrer é quase zero. E é isso que a gente quer, vida. A gente quer vidas preservadas e o retorno da normalidade tão logo possível, porque a gente sente muita falta das reuniões familiares, dos churrascos, da conversa, da companhia. Então, feliz Dia das Mães para ti, né? E espero que tu tenha um dia bastante acalorado, que tu possa curtir bastante com a galera aí. E assim que tu tiver vacinada com as tuas doses, aí quem sabe a gente negocia uma ida minha na praia. Por enquanto, vai ser bem complicado. Não, tudo bem, muito obrigada. Espero que eu tenha ajudado bastante. E vamos ter fé em Deus. É O isso resto aí. é atrás. Beijo. Beijinhos. Encerrando a ligação, um grande abraço para vocês, meus seguidores, meus seguamores. Tudo de bom para vocês. Feliz Dia das Mães para cada um que assiste esse vídeo.